Japão não se resume a Tóquio, e quem pensa o contrário está enganado desde o princípio. Nas aldeias rurais, existe outro país, regras que ninguém explica, olhares que falam mais alto que palavras e um silêncio que dita quem pertence e quem é supérfluo. Aqui não há anime nem luzes de neon. Há mulheres japonesas que desafiam estereótipos, estrangeiros que despertam curiosidade e tensão, comida que instila disciplina, rituais ancestrais e crenças que dão ordem à vida. Este é o Japão que não é promovido e que não quer ser compreendido. Entrando no Japão que não quer ser visto. Chegar a uma vila rural japonesa não é difícil por falta de infraestrutura. É difícil porque o sistema parece projetado para não lhe dar nenhum motivo para ir. Os trens ainda existem, sim, mas são cada vez menos frequentes, mais lentos e mais vazios. Muitas linhas rurais sobrevivem graças a subsídios, não a passageiros. O último trem pode chegar às 6 da tarde. Se você perdê-lo, não há plano B. Não há táxis esperando, nem Uber. A mensagem é clara desde o início. Aqui não há espaço para improvisação. As estradas secundárias serpenteiam por montanhas, arrozais e florestas densas. Não há placas turísticas nem anúncios chamativos. Às vezes, você vê apenas uma placa enferrujada com o nome da vila e um número de habitantes que parece mais um aviso do que uma informação. Em muitas áreas rurais do Japão, a população está envelhecendo rapidamente e diminuindo a cada ano. Casas vazias, escolas fechadas, lojas abertas apenas algumas horas por dia. Não é abandono total. Mas também não é vida vibrante. É resistência silenciosa. O impacto visual inicial costuma ser belo. Casas de madeira, telhados tradicionais, jardins bem cuidados, rios cristalinos, montanhas envoltas em névoa. Mas essa beleza é fugaz, se você ficar tempo suficiente para realmente vivenciar a atmosfera, porque emocionalmente o lugar não te acolhe. Ele observa, ele avalia, ele mede. O silêncio não é tranquilidade, é controle. Não há hostilidade explícita, mas também não há calor humano automático. Ninguém se aproxima para perguntar de onde você é. Ninguém sorri por obrigação. Aqui, a cortesia existe, mas é funcional, não emocional. A diferença em relação a Tóquio, Osaka ou Kyoto é gritante. Nas grandes cidades, o Japão se move rapidamente, se explica, se adapta aos estrangeiros porque precisa. Nas aldeias, não. Aqui não há necessidade de agradar. O ritmo é lento, mas não relaxado. Tudo tem uma razão, um cronograma, uma maneira adequada. E se você não souber, eles não vão te ensinar imediatamente. Primeiro, eles te observam. Mulheres rurais japonesas, força silenciosa e desejo contido. No Japão rural, as mulheres não se encaixam no estereótipo exportado pela cultura urbana ou pela mídia. Não há gestos exagerados, sorrisos automáticos ou busca constante por aprovação. Aqui, a presença feminina é construída a partir de um lugar diferente. O da resiliência diária, da disciplina corporal e de uma autonomia silenciosa que não precisa ser anunciada. A primeira diferença em relação às mulheres urbanas é percebida no corpo antes mesmo de ser dita. O trabalho físico molda a postura e o ritmo. Caminhar rapidamente, carregar peso, trabalhar a terra, cuidar dos negócios da família ou dos idosos não é exceção, é a norma. O corpo não é adornado para ser observado, é treinado para suportar. Isso se traduz em movimentos precisos, economia de gestos e uma naturalidade que não busca se destacar, mas que, em última análise, prevalece. Não há maquiagem excessiva ou roupas feitas para atrair atenção. A estética é funcional, mas não negligenciada. É uma beleza que emerge sem intenção. O caráter acompanha esse modo de vida. Eles são diretos quando necessário, mas raramente explicam mais do que o necessário. Não preenchem os silêncios, não suavizam as mensagens para evitar deixar os outros desconfortáveis. Essa aparente frieza confunde muitos visitantes, especialmente aqueles que chegam esperando a abordagem urbana mais diplomática e performática. No campo, as emoções são controladas. Demonstrar muito interesse, entusiasmo ou curiosidade pode ser interpretado como imaturidade ou falta de controle. A linguagem corporal é fundamental. O contato visual costuma ser longo, sustentado, sem sorriso. Não são olhares de flerte no sentido ocidental, mas sim avaliativos. Eles observam como você se move, como você fala, como você reage ao silêncio. Se você desviar o olhar rapidamente, se ficar nervoso, se preencher o espaço com palavras, você fica exposto. O silêncio constrangedor não é um problema para eles. É uma ferramenta.
Nesse contexto, surge um fenômeno que muitos estrangeiros não esperam. A atração existe, mas não é expressa da maneira como estão acostumados. Latinos e europeus tendem a se destacar imediatamente, não tanto por causa de características físicas específicas, mas pelo contraste energético. Elas gesticulam mais, ocupam mais espaço emocional e olham você diretamente nos olhos. Isso desperta curiosidade, às vezes interesse, mas também cautela. Aqui, o desejo não é buscado, ele é contido. Quando surge a atração, ela se manifesta minimamente. Um olhar repetido no mesmo horário do dia, uma saudação que mal muda de tom, uma pergunta funcional que não era estritamente necessária, nada explícito. Nada que pudesse ser interpretado como um convite direto. Porque em cidades pequenas, a reputação pesa mais do que a emoção do momento. Cada gesto é observado, lembrado e contextualizado dentro do grupo. As regras não escritas sobre intimidade são rígidas. Nada de flertar em público, nada de falar sobre isso, nada de se expor. Uma mulher pode sentir interesse, até mesmo desejo, mas ela nunca arriscará sua posição social por uma curiosidade passageira. A comunidade é pequena e as memórias são longas. Um boato pode fechar portas por anos. É por isso que muitas tensões permanecem sem solução, sem nenhuma resolução visível. Existem relatos documentados e testemunhos recorrentes de estrangeiros que permaneceram por semanas ou meses em cidades rurais e vivenciaram essa tensão constante. Um agricultor europeu tomava café todas as manhãs com a mesma mulher em uma cafeteria local, trocando frases mínimas, olhares prolongados e silêncios pesados. Nada acontecia, nada era discutido. Quando ele ia embora, ela retornava à sua rotina normal. A conexão existia apenas naquele espaço tácito. Outro caso comum é o do visitante latino-americano que, acostumado a uma interação mais direta, interpreta mal o menor sinal e toma a iniciativa. O resultado geralmente não é um confronto, mas um completo rompimento. Os olhares desaparecem, o tratamento torna-se estritamente formal e a distância é imediatamente estabelecida. Ninguém explica o que aconteceu, simplesmente se sente. A rotina que esmaga ou molda. Trabalho, clima e resiliência mental. As aldeias rurais japonesas parecem tranquilas à primeira vista, ruas limpas, templos antigos, florestas que circundam casas de madeira impecavelmente conservadas, mas a serenidade é apenas a superfície. Sob essa aparente calma, a vida é regida por rotinas que moldam o caráter, a resiliência e a disciplina mental. O cotidiano aqui não é uma série de dias tranquilos. É um treinamento constante para o corpo e a mente. O trabalho começa cedo e se estende até o pôr do sol. A agricultura é a espinha dorsal de muitas aldeias. Arrozais que exigem irrigação constante, hortas cultivadas com meticuloso cuidado, plantações sazonais que não esperam por ninguém. Cada estação traz seu fardo. A primavera exige a limpeza dos campos e o preparo do solo. O verão traz um calor que parece absorver energia. O outono marca a colheita e o inverno castiga com neve e frio, confinando quase todas as atividades para dentro de casa. Não há espaço para improvisação. Tudo é feito no momento preciso, sob a supervisão tácita da comunidade e o ritmo da natureza. A pesca, outro pilar da subsistência, exige manhãs árduas e resistência ao frio. Aqueles que trabalham em lagos ou rios devem se adaptar ao clima úmido, ao vento cortante e a turnos que muitas vezes ultrapassam 12 horas. É um trabalho fisicamente exigente que deixa pouca oportunidade para descanso emocional. A mente é treinada tanto quanto os músculos. Algumas aldeias também têm fábricas ou oficinas locais, carpintaria, têxteis, produção de saquê ou alimentos tradicionais. Lá, a disciplina é igualmente rigorosa. Cada passo segue protocolos herdados de gerações, onde a precisão é obrigatória e os erros são lembrados. Não há indulgência. O trabalho não é opcional. Faz parte do contrato invisível que une o indivíduo à comunidade. Cuidar dos idosos também faz parte da rotina diária, especialmente em aldeias onde as famílias vivem juntas ou muito próximas umas das outras. As crianças aprendem desde cedo a ajudar, limpando, alimentando e fazendo companhia. A autonomia é exigida desde cedo. As crianças aprendem a fazer o que se espera sem reclamar, a antecipar necessidades e a respeitar o silêncio. A disciplina não é ensinada com palavras. É observado nas ações dos adultos e internalizado como uma obrigação. O clima amplifica as exigências. Invernos longos e frios não apenas limitam a produção agrícola, mas também impõem um ritmo emocional mais contido. O isolamento, as ruas vazias e a neve onipresente
criam um silêncio pesado. Não há distrações modernas constantes. A rotina diária torna-se a única narrativa que guia o tempo. Nessas aldeias, a comunidade é fechada, mas funcional. A cooperação é rigorosa. Todos cumprem papéis específicos e ninguém pode falhar. A fraqueza é rapidamente notada. Um trabalhador lento, uma criança que não aprende na hora certa, um jovem rebelde tornam-se imediatamente visíveis. Não há anonimato. Não há espaço para erros prolongados. A pressão social é silenciosa, mas constante. A vigilância mútua, embora tácita, regula o comportamento e ensina a sobreviver sob padrões claros e exigentes. A solidão aqui é funcional. Estar sozinho significa concentrar-se na tarefa em mãos, observar a natureza e cumprir as responsabilidades. Não há tempo para lazer ocioso. Até mesmo o entretenimento segue padrões tradicionais que reforçam a disciplina e os valores coletivos. Os relacionamentos são construídos com cuidado. Cada gesto social é avaliado e lembrado, e a confiança é conquistada por meio da consistência e da responsabilidade demonstrada. Curiosamente, essa rotina exaustiva tem um efeito duplo. Esmaga aqueles que não estão preparados, mas molda aqueles que a aceitam. O corpo se torna resiliente, a mente se fortalece e os laços sociais se tornam profundos e confiáveis. Não há espaço para fraqueza, mas também não há margem para o acaso. Cada dia é um teste silencioso, uma avaliação da força, da paciência e da adaptabilidade. Estrangeiros em aldeias japonesas. Fascínio e atrito. As aldeias rurais japonesas recebem visitantes, mas não da maneira que se imagina. Não se trata de multidões de turistas ou visitas guiadas. A maioria dos estrangeiros que chegam são simplesmente curiosos. Europeus em busca de autenticidade, latino-americanos fascinados pela cultura japonesa, mulheres japonesas de grandes cidades visitando familiares ou simplesmente expatriados atraídos pela vida tranquila. Alguns são jornalistas ou escritores, outros fotógrafos em busca do cartão postal perfeito. O curioso é que a chegada de qualquer estrangeiro desencadeia um mecanismo de avaliação silencioso. A comunidade observa, analisa e decide, sem nunca dizer em voz alta, quem merece atenção e quem é apenas mais um intruso. Para os homens estrangeiros, o impacto inicial é óbvio. O olhar das mulheres da aldeia, direto e avaliador, é intenso. Não se trata de flerte explícito. É um exame silencioso de comportamento, respeito e adaptação. Cada gesto, desde a forma de cumprimentar até a maneira de comer ou responder a uma pergunta, é observado. A atração não é declarada. É uma questão de tempo, paciência e discrição. Homens que não entendem esses sinais são automaticamente excluídos do círculo social e, mesmo que sua presença seja tolerada, não conseguem criar nenhuma conexão real. Mulheres estrangeiras enfrentam um tipo diferente de tensão. A cultura do silêncio e da disciplina social pode ser opressiva, e as interações com os locais são frequentemente repletas de sutilezas inexplicáveis. Olhares julgadores, gestos calculados e uma linguagem corporal extremamente controlada formam uma barreira invisível. Para um visitante não familiarizado com essas normas, pequenos erros, falar muito alto, gesticular de forma exagerada ou ignorar um protocolo de respeito podem levar à rejeição imediata. A integração exige não apenas compreensão cultural, mas também grande capacidade de observação e paciência. Um dos fatores mais interessantes é o fascínio silencioso que os moradores sentem por certos estrangeiros, especialmente latino-americanos e europeus do Sul. Sua aparência física, a percepção de cordialidade e o estilo de comunicação contrastam com a descrição local, despertando curiosidade. As mulheres locais podem se sentir atraídas por essa diferença, mas a tensão entre o desejo e as normas sociais cria um campo invisível de atração contida. Os sinais de interesse são sutis, um sorriso que dura mais do que o habitual, contato visual prolongado, uma leve reverência durante a conversa. Tudo é regulamentado e os mal-entendidos são comuns. Os erros que quase todos os visitantes cometem costumam ser os mesmos: tentar forçar a proximidade, ignorar a observação silenciosa e interpretar a polidez superficial como abertura genuína. Um gesto gentil pode ser mal interpretado, uma conversa informal pode ser percebida como desrespeitosa e a atração que os moradores locais sentem pode ser confundida com consentimento ou cumplicidade. Os recém-chegados muitas vezes superestimam sua importância e isso os impede de criar uma conexão real.
Outro elemento fundamental é como a comunidade lida com a curiosidade externa. Observadores são permitidos, mas não são tratados com atenção. Estrangeiros são tolerados, mas a integração não é facilitada. Cada interação serve como um teste. Respeite as regras não ditas, observe a linguagem corporal e mantenha a discrição. Ou você enfrentará barreiras invisíveis que limitam a intimidade. Aqueles que não conseguem compreender essas normas muitas vezes saem com uma sensação de frieza, perplexidade ou rejeição, sem entender completamente o porquê. Histórias compartilhadas entre os moradores ilustram essa dinâmica. Uma jovem europeia que visitava uma aldeia em busca de uma experiência cultural ficou surpresa ao perceber que seu interesse pela vida local era observado, mas não correspondido. Os homens a encaravam com cautela, as mulheres com curiosidade avaliadora, e cada pequeno deslize, desde chegar atrasada a uma refeição até não seguir um ritual local, diminuía rapidamente sua aceitação. Por outro lado, um jovem latino que demonstrou paciência, respeito e atenção aos detalhes foi gradualmente incluído nas conversas e atividades, embora a integração completa tenha levado meses. A ordem invisível, hierarquias, memória e reputação. Em vilarejos rurais japoneses, a estrutura social não se encontra em um organograma, nem é discutida abertamente. Não há reuniões para definir quem está no comando, nem regras escritas para determinar a quem pertence. Tudo opera por meio de um sistema invisível e silencioso que evoluiu ao longo de gerações. Aqui, as hierarquias são tão antigas quanto as famílias que as sustentam. E a reputação é mais poderosa do que qualquer autoridade oficial. Desde o momento em que um visitante pisa na vila, essa rede de ordem invisível começa a avaliá-lo. As famílias estabelecidas, aquelas que cultivam a terra, administram os negócios locais ou mantêm os templos há séculos, ocupam o ápice dessa pirâmide social. Sua linhagem e antiguidade lhes conferem respeito automático. Elas não precisam se proclamar líderes, o reconhecimento é socialmente garantido. Por outro lado, os recém-chegados, sejam japoneses das grandes cidades ou estrangeiros, começam na base dessa hierarquia, sendo cuidadosamente observados antes de serem autorizados a interagir plenamente com a comunidade. A memória social é uma arma silenciosa. Cada ação, cada gesto, cada palavra é registrada na consciência coletiva da comunidade. Se um residente quebra uma regra não escrita, chegando atrasado a uma reunião da comunidade, ignorando uma saudação, discutindo excessivamente com um ancião, essa ação é lembrada. Os erros não são corrigidos publicamente com gritos ou confrontos. Eles são sancionados por meio do silêncio, gestos comedidos e exclusão gradual. A pessoa permanece visível, mas isolada. Não se trata de vingança, mas sim de um sistema que protege a coesão social sem a necessidade de violência. O peso da reputação se estende além da família imediata. A história de cada membro está entrelaçada com a das gerações anteriores. Uma jovem carrega não apenas o peso de suas próprias ações, mas também as de sua família. Um homem que desrespeita um ancião pode ver seu prestígio se deteriorar por meses ou anos. Aqui, qualquer transgressão social impacta a percepção de toda a família, e a recuperação requer paciência, demonstrações constantes de respeito e comportamento impecável. Nesse contexto, as punições sociais não são expressas diretamente. Ninguém grita, ninguém faz acusações públicas, o mecanismo é simples, ignorado, excluído, com participação limitada em eventos, conversas ou decisões. Por exemplo, um visitante que não segue as normas estabelecidas pode ser convidado para uma refeição, mas ninguém interagirá com ele de forma significativa. Ele pode estar fisicamente presente, mas socialmente ausente. A punição é o silêncio, e seu impacto pode ser mais devastador do que qualquer repreensão pública. Os recém-chegados aprendem rapidamente, às vezes tarde demais, que aqui o tempo é tanto juiz quanto memória. O que parece trivial hoje, uma palavra maldita, um gesto inadequado, um sorriso exagerado, pode levar a um isolamento prolongado. Os moradores locais não esquecem, eles avaliam e registram. E apenas aqueles que demonstram compreensão do sistema invisível conseguem se integrar. Paciência e observação são mais valiosas do que força ou carisma. Um exemplo comum é a interação com os anciãos da aldeia. Os idosos não precisam impor respeito. Para os jovens, basta seguir silenciosamente as regras, como a forma de inclinar a cabeça, a ordem em que a comida é servida,
ou a maneira de se dirigir a outros membros da comunidade. Ignorar esses rituais, mesmo sem a intenção de ser desrespeitoso, pode alterar para sempre a forma como um visitante ou recém-chegado é percebido. Outro aspecto fundamental é a diferença entre reputação pessoal e reputação familiar. Uma mulher que mantém uma conduta impecável e observa as regras tácitas não só fortalece a sua própria posição, como também a de toda a sua família. Por outro lado, um erro cometido por um membro masculino da família pode gerar fofocas, comentários sussurrados ou olhares que o excluem de encontros importantes. Cada ação tem consequências sociais que se estendem para além do momento imediato. Quando a noite cai, álcool, meias-verdades e vidas duplas. No Japão rural, a noite não muda apenas a luz, muda as regras. Durante o dia, a vida é regida por códigos tácitos, hierarquias e silêncios calculados. Mas, quando os últimos raios de sol desaparecem atrás dos telhados de madeira e lanternas de papel iluminam as ruas vazias, um mundo paralelo emerge, onde os habitantes se permitem revelar facetas que permanecem ocultas durante o dia. Os izakayas rurais, pequenos bares de madeira com mesas baixas e iluminação aconchegante, tornam-se o epicentro dessa transformação. Ali, agricultores, artesãos, comerciantes e jovens se misturam em um espaço onde a rigidez do dia desaparece. O álcool, seja saquê, shochu ou cerveja local, atua como um catalisador. Suaviza a disciplina, solta as línguas e diminui os limites do protocolo social. Surgem conversas que seriam impossíveis à luz do dia, críticas veladas aos vizinhos, confissões sobre erros passados, desejos reprimidos durante o dia por medo de julgamento. Esse fenômeno não se limita à conversa. Durante essas horas, a barreira entre o público e o privado torna-se permeável. Casais que mal se olham durante o dia podem se permitir sorrisos, encontros próximos e gestos discretos que jamais se repetirão sob a luz do sol. Os jovens podem falar sobre suas aspirações, medos e desejos sem o peso da vigilância constante das gerações mais velhas. Até mesmo os visitantes sentem uma tensão curiosa. A comunidade os observa com cautela durante o dia, mas à noite, em certos contextos controlados, eles podem vislumbrar momentos de autenticidade, ainda que sempre sob regras tácitas. Contudo, nem tudo é libertação completa. O álcool cria um espaço seguro, mas também funciona como um marcador de confiança. Apenas aqueles que demonstraram respeito durante o dia podem participar plenamente dessas conversas e gestos. Os recém-chegados que tentam forçar sua presença ou ignorar códigos implícitos logo percebem barreiras silenciosas. Eles têm permissão para estar fisicamente presentes, mas sua participação emocional é limitada. A noite revela a dualidade da comunidade, proximidade para alguns, distância avaliativa para outros. Existem também acordos tácitos entre os moradores locais. Relações que não são discutidas, entendimentos sobre o que é compartilhado e o que permanece invisível. Por exemplo, um homem pode passar horas conversando com várias mulheres no bar, mas os assuntos da conversa, as insinuações e os gestos nunca saem daquele espaço. O que acontece sob o brilho acolhedor das lâmpadas do izakaya permanece dentro do microcosmo noturno. O dia seguinte é um recomeço. A formalidade retorna, os códigos são reativados e a rotina continua como se nada tivesse acontecido. Este jogo duplo cria tensões interessantes. Os visitantes muitas vezes confundem a abertura noturna com liberdade total, o que pode levar a gafes sociais. Da mesma forma, alguns jovens moradores se sentem presos. Eles sabem que seus desejos e emoções só podem ser expressos por algumas horas e, em seguida, devem retornar ao comportamento esperado. A noite funciona como uma válvula de escape, mas também como um lembrete das restrições que definem a vida diária. Nos bares rurais, cada gesto tem um significado. Um leve aceno de cabeça, um sorriso prolongado, um silêncio compartilhado, todos esses são códigos de aceitação ou rejeição, amplificados pelos efeitos do álcool. O que parece espontâneo é cuidadosamente mediado pela experiência e pela observação constante. Os moradores sabem ler uns aos outros com precisão. Quem é confiável, quem respeita as regras, quem poderia transgredir os limites da comunidade se tivesse rédea solta. Em última análise, a noite revela que a vida nas aldeias japonesas não é monótona nem uniforme. Há camadas, facetas que se desdobram apenas em certos contextos e uma clareza brutal sobre quem pertence e quem permanece à margem. O que acontece depois do último brinde e antes do sol despertar as aldeias rurais
rurais nunca é mencionado à luz do dia, mas deixa rastros invisíveis na memória coletiva. Os relacionamentos, desejos e tensões revelados sob a luz da lua continuam a influenciar a dinâmica social, lembrando a todos que nessas aldeias, até mesmo a liberdade noturna é estritamente codificada.